Olá, tudo bom? A paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Vamos continuar falando sobre os assuntos do último vídeo. Eu tive que cortar porque eu estava vendo a minha situação da janta, daí eu consegui resolver. Agora eu vou voltar aqui e vou falar também dos 2 versículos que eu não estava achando e agora eu consegui achar. Está em Mateus capítulo 10. Então, confirmando aquele assunto que eu estava falando no vídeo anterior, que para ser perfeito, a gente tem que ser igual ao nosso mestre. A gente não pode ser maior do que ele. E confirmando o versículo, está em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Está escrito, versículo 24: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Versículo 25: Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Senhor com S minúsculo. Porque aqui é uma parábola. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Interrogação. Então isto significa que o cristão ele tem que chegar no nível do nosso Senhor Jesus Cristo para sermos consagrados e sermos considerados santos e perfeitos perante a face de Deus. Então, isto é uma verdade. Uma vez eu estava trabalhando num local onde eu faço tratamento psiquiátrico. Na verdade, é um hospital. Eu estava fazendo terapia. Eu trabalhava na horta. E tinha minha chefe, tinha alguns pacientes junto comigo, sentado dentro da sala do pessoal que trabalhava na horta. Daí tinha um novato que tinha chegado lá recentemente e mais uns 2 que já estavam trabalhando lá há algum tempo. Daí o novato começou a falar comigo a respeito da Bíblia, dessas questões. Daí aconteceu que eu falei que eu era igual Jesus. Daí eles ficaram assim indignados, eles ficaram assim, eles ficaram nervosos, assim, ficaram me trataram muito mal. Inclusive a minha chefe, ela é católica, a minha ex-chefe, ela é católica e ela é homossexual assumida. E ela começou a falar que era para mim ficar quieto, não continuar falando. Ela mandou. Daí eu ainda fiquei constrangido e falei algumas coisas que ela não gostou. E nem essas pessoas que estavam do lado. Eles começaram a me atacar pedra. E eles ficaram espantados porque eles estavam achando que eu era prepotente, soberba. Mas eu já tinha visto
estes versículos? Porque eu lia todo dia a Bíblia, então já estava na minha cabeça. Só que eu não sabia direito onde estava. Daí não deu para mim continuar falando, porque a minha chefe mandou eu calar a boca. E ficou essa situação. É muito ruim, porque esse novato que estava lá, ele era uma pessoa muito fora da questão da humildade. E ficou assim, por isso mesmo. Então vou repetir de novo o versículo 24 e 25 de Mateus capítulo 10, para mostrar para todo mundo que eu estava certo. Eu não estava falando besteiras, como eles ficam pensando, porque eles são diferentes. Eles têm outro meio de pensar que não é correto. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor, com S minúsculo. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, está vendo? Eu falei que eu estava no mesmo nível de Jesus Cristo e eles eram cristãos, mas eles são cristãos que não sabem o que está escrito na Bíblia. E ao servo como seu senhor, com S minúsculo. A gente é obrigado a ser como Jesus Cristo. O Deus Pai quer que a gente seja igual a Ele, porque Jesus Cristo, Ele era perfeito. Por isso que hoje eu falo que eu sou profeta, sacerdote, rei e mestre. Mas mestre de mim mesmo, porque quem ensina é Jesus Cristo. Então eu não posso ensinar as outras pessoas. Eu só posso servir como exemplo de vida, exemplo de modo de modo de ser como Deus e Jesus quer que todos sejam. Mas eu tenho meus defeitos, eu tenho os meus pecados, todo mundo tem, como está escrito aqui em 1 João. Daí concluindo este pensamento do versículo 25 de Mateus capítulo 10. Esta parte é muito difícil de entender, mas eu vou tentar falar sobre o assunto. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Esta frase do versículo ela é muito difícil de explicar. Eu vou tentar falar alguma coisa. Repetindo. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quem é Beelzebu? Beelzebu é um demônio, é um senhor com S minúsculo, das potestades, principados e dominações do mal, como está escrito lá em Filipenses, em Efésios, que fala sobre estas hierarquias e estas castas de demônios. Então aqui Jesus está falando que os discípulos, os senhores com S minúsculo, os servos,
destas entidades espirituais malignas e satânicas que estavam incorporados nos homens da época de Jesus Cristo, eles serviam a esse mestre deles, que é o Beelzebu, que é o diabo. Então, Jesus fala assim, que estes servos humanos chamavam o pai de família aquele que realmente era pobre de espírito, com E minúsculo, pobre de condição financeira, naquela época. Isso serve também para nós hoje em dia. Então, essas pessoas que estão contra nós, os cristãos, eles chamam a gente e acusam e apontam a gente que estamos servindo a Jesus Cristo da maneira correta de Beelzebu. Como chamaram nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Mateus capítulo 12, que ele vai revelar que não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, do Espírito com E maiúsculo, de Deus. Então aqui Jesus estava profetizando, ensinando a todo homem o que acontece na vida real. Hoje em dia acontece a mesma coisa, porque quando eu estava na rua, eu era muito discriminado. As pessoas nem chegavam perto de mim, porque eles viam que eu era morador de rua, e eles já faziam o julgamento. Então, esta parte é justamente para estas pessoas. É a prova que poucas pessoas que são cristãos vão ser salvas, porque aqui nós estamos englobando a questão do ser humano, o homem. Então, quem tem dinheiro chama as pessoas que são pobres de Beelzebu. E ele completa falando assim, no versículo: quanto mais aos seus domésticos. Por quê? Porque os domésticos são aqueles que servem a Jesus Cristo. E Jesus estava fazendo uma pergunta aqui. Porque o discípulo de Jesus, ele quer ser igual a Jesus Cristo, não igual a estas pessoas que são do mundo, que servem estes deuses aqui, com estes nomes. Então agora vamos em 1 João, capítulo 1, para falar sobre o pecado. Porque o pecado, ele é manifesto em todo o ser humano. Porque a carne e o espírito não se combinam. Mas nós somos a criação de Deus, o Deus com D maiúsculo, o Deus Pai. Como está escrito na primeira epístola universal de João, que está escrito que no versículo 8,
João escreve assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está vendo? Isto é uma regra de pensamentos. É como a gente tem que aprender para descobrir se a gente está pecando ou não. Vamos repetir aqui novamente. Versículo 8 de 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, é o que todo mundo faz, porque a pessoa, ela se vangloria o tempo todo. A pessoa que é do mundo ou a pessoa que é cristão, ela tem os pensamentos extraviados, perdidos, porque elas acham que vivendo do jeito que elas vivem, elas estão servindo ao Deus Pai e ao Deus Filho. Mas, como nós já estamos mostrando, desde o início do canal Igreja Evangelho dos Pobres, que existe o mandamento perfeito, então as pessoas, elas não querem fazer o que está escrito no mandamento perfeito. Que tem o mandamento perfeito, é o único mandamento que serve para provar que a pessoa realmente ama a Deus de verdade. Só que as pessoas não cumprem esse mandamento, porque elas estão submissas a esta revelação, por exemplo, que eu citei agora, do versículo 8, falando assim: se dissermos que não temos pecado, todo mundo acha que não tem mais pecado porque virou um religioso. E daí está escrito aqui no versículo 8: enganamo-nos a nós mesmos. Então, nós achamos que não somos pecadores, porque estamos dentro de uma igreja, de uma religião, e estamos praticando e cumprindo a palavra de Deus. Mas nós não precisamos mais praticar e nem cumprir, nem fazer obras, como estamos fazendo o estudo de Hebreus capítulo 4 e comprovando isso que eu estou falando agora. Por quê? Porque está escrito aqui. Porque não há verdade em nós. Porque nós estamos debaixo de uma doutrina que não precisamos mais cumprir e nem praticar. Simplesmente temos que guardar. É diferente uma coisa da outra. No Antigo Testamento, os israelitas, eles praticavam, cumpriam, executavam e guardavam. Mas agora, os mandamentos, as leis, eles faziam tudo isso. Mas Jesus tirou
este jugo, tirou este peso das costas dos cristãos, tirou este fardo. Por isso que no julgamento, no dia que Jesus for fazer o julgamento da humanidade, o fardo é leve e o jugo é leve dos cristãos que estão fazendo o que é certo, o que é correto. Por isso que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para avisar, para admoestar as pessoas da igreja e do mundo inteiro que elas estão vivendo, elas estão fazendo tudo errado. Porque no versículo 8 nós provamos que não há verdade nas pessoas que estão de fora. Por quê? Porque no versículo 9 de 1 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, se a gente fizer a confissão dos nossos pecados, fazendo a coisa certa, porque a palavra confessar, ela tem que ser pesquisada dentro da igreja para a gente chegar no entendimento mais correto do que a gente pensa. E existem vários lugares na Bíblia que fala sobre este assunto de confissão. Eu não vou entrar agora em detalhes porque eu não estou capacitado para isso agora. Mas Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se nós fazermos uma confissão. Só que temos que procurar no Evangelho do Novo Testamento os versículos para poder fazer este estudo de entendimento, que agora não vai ser possível fazer. Então, continuando, Jesus, ele purificará a pessoa que confessar os pecados de todas as injustiças que ele estiver praticando. É por isso que todos são pecadores, injustos. Mas essa questão de confessar é lidar com todas estes problemas, será perdoado todos os seus pecados, se você souber lidar, confessando os seus pecados. Existe uma passagem que eu estou me lembrando agora, que nós vamos até lá para comprovar esta constatação que nós estamos tendo agora, que Jesus me lembrou onde existe um versículo falando de confissão. Porque Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres. Então vamos concluir essa parte para chegar até o outro versículo que está escrito na Bíblia falando de confissão e dando um exemplo real e mostrando que existe na Bíblia, ensinando como se deve confessar. Versículo 10, que faz parte desse estudo que nós estamos fazendo agora.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Ou seja, no próximo versículo, em outro livro da Bíblia que eu vou mostrar agora, está escrito exatamente isso. Nós vamos dar o exemplo de uma pessoa que era religiosa, religiosíssima. Ele fazia tudo dentro da doutrina que ele era exposto, que está escrito dentro da Bíblia. Ele era um israelita judeu e praticava e cumpria tudo que estava escrito na Bíblia. E ele não foi justificado, como está escrito aqui, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, como eu vou mostrar o exemplo dessas passagens que está escrito na Bíblia, o homem dizia que não pecava e ele era religioso. Fazemo-lo mentiroso. Então, este homem que eu vou mostrar que está dentro da Bíblia, ele era mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A palavra de Jesus, a palavra de Deus não estava dentro desta pessoa que eu vou mostrar agora, que está no livro de Lucas, confirmando esta passagem, estas passagens que nós acabamos de ler. Este vídeo vai se prolongar um pouco mais, mas eu acho que eu vou terminar agora e continuar no próximo vídeo, para chegarmos à conclusão do que nós estamos falando. Então aguarde, fica com Deus e assista o próximo vídeo. A paz do Senhor.